Olá, aqui é Nicolas Cardoso, seja bem-vindo a mais um vídeo. Tu já parou para pensar o que é preciso para fotografar a alma de uma pessoa? Não só a aparência por fora, o rosto, a parte estética, mas fotografar um momento a ponto de expor exatamente os sentimentos, os acontecimentos que se estendem para depois e que até mesmo antecedem esse momento. Fotografar nesse nível é eternizar na história momentos que se perpetuam. É trabalhar com pessoas e para as pessoas. Partilhar a vida. Esse foi Sebastião Salgado, o maior fotógrafo fotojornalista da história. O garimpo de Serra Pelada, Sebastião Salgado conseguiu cliques, conseguiu fotos extremamente sensíveis. Ou seja, ele estava lá, mas não estava com aquelas pessoas. Elas se permitiam partilhar com ele aquele momento e isso se expôs em todas as suas fotos. Ele foi autorizado a estar lá por eles, mas não como um visitante, como parte do grupo. E isso fez toda a diferença. Somente alguém que estivesse lá dentro conseguiria aqueles ângulos, daquela forma, naqueles momentos, de forma não sintética, não robótica, mas totalmente viva. Sebastião registrou a vida daqueles seres humanos. A vida latente e pulsante que estava acontecendo naquele milésimo de segundo. E isso significa partilhar da rotina, da comida, do abrigo daquelas pessoas, do dia a dia, do calor, da insalubridade de estar lá, se tornar como eles. Você percebe a sensibilidade, o ato político que é esse tipo de registro? Todos concordam que ser fotografado por um estranho é algo, no mínimo, desconfortável. Até mesmo falar para uma câmera, como eu estou falando aqui agora, é algo que tem uma certa barreira. A técnica, a tecnologia impõe ao nosso lado humano um desconforto. E nesse caso, seria extremado pela presença de mais um estranho operando uma máquina. Mas é justamente isso que é anulado com a habilidade certeira de Sebastião Salgado. Sebastião também enfrentou a própria ditadura militar. Como um forte ativista, teve que abandonar o Brasil, muito antes mesmo de começar a fotografar. Ele teve que sair do Brasil justamente por ser perseguido, por estar à frente de ideais democráticos, de ideais humanizados, de ideais que estavam lutando contra aquele tipo de situação que estava posto no Brasil. Teve amigos desaparecidos, torturados, teve que emigrar para a Europa e talvez aí esteja o grande ponto. Sebastião foi ele mesmo um imigrante. E por isso, no seu trabalho mais belo, o Êxodos, é no fato de também ser um imigrante que coloca Salgado na posição sensível e sensibilizada de olhar diferentemente de qualquer tipo de fotógrafo que operaria uma máquina e apenas retrataria pessoas no sofrimento, quando ele faz o seu principal trabalho, que é o Êxodos, justamente pegando pessoas que estão em situação vulnerável, imigrantes que estão indo para outro lugar, seja atingidos pela guerra, pela fome, pela miséria, pelos desastres naturais, ele tinha um olhar sensível para além de alguém meramente um profissional estando naquele lugar. Ele era um imigrante, ele passou pela perseguição, ele sabia o que ele sabia lidar com as pessoas naquela situação, como uma pessoa naquela situação se sentiria. Então, durante 6 anos, ele viaja pelo mundo, fotografando, registrando imigrantes, exilados, refugiados, políticos, justamente para que isso seja eternizado, esse momento, essa sensibilidade seja despertada nas pessoas através de sua obra e para que nós possamos nos compadecer com essas pessoas. Vale a pena citar a frase dele mesmo que é: poucas pessoas abandonam sua terra natal por livre e espontânea escolha. Na maioria das vezes alguém deixa o seu lar, deixa seu local de afeto por ser obrigado por situações externas extremamente humilhantes. Vale lembrar que Sebastião também presenciou o maior massacre do século XX, o conflito em Ruanda, o conflito político em Ruanda, que deixou 800 mil mortos, pilhas de cadáveres. Ele estava lá e acaba registrando esse tipo de atrocidade. Salgado estava presente num dos piores momentos do século XX. Seu testemunho é necessário, não um choque pelo choque, a foto que grita e pede e assalta os nossos olhos com as suas horrendas
figuras e, né, sofrimento das pessoas, mas é justamente o que Salgado faz ali é eternizar aquilo que não pode ser esquecido de forma alguma. Vale também citar um outro projeto de Salgado que se chama Gênesis, onde ele fotografa locais inóspitos, regiões, localidades ermos, muito longínquos, onde ele expõe a selvageria da natureza, ainda intocada e virgem. É através do retrato de povos isolados que ele expõe a força da natureza, a força da humanidade em conjunto com essa natureza. E é principalmente um alerta: precisamos proteger esses refúgios de natureza e humanidade, esses refúgios do planeta Terra. Por fim, Sebastião não era apenas um fotógrafo, era um ativista, um lutador, alguém que estava no mundo para se posicionar, um humanista e contador de histórias, alguém que estava lá para fazer o que ninguém queria fazer, testemunhar o que ninguém gostaria de testemunhar, mas que precisa ser testemunhado, precisa ser registrado. Ele foi alguém que nos fez ver o mundo com outros olhos, que nos fez enxergar a fotografia como transformação e como luta social. Se tu gostou desse vídeo, te inscreve no canal, compartilha com os amigos, comenta aí embaixo a tua opinião, se tu já conhecia ou não conhecia, se tu gosta do Sebastião, até mesmo se tu tem alguma crítica, né? Às vezes, né, vai que cabe alguma crítica, né? Eu acho irretocável. Muito obrigado pela atenção até aqui e valeu. Forte abraço.